Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo será com o Diogo Garcia. Ele é diretor comercial e marketing da Unico Urbanismo e a gente está aqui em Campo Grande, no Parque Shopping, na loja deles, para falar do primeiro empreendimento deles na cidade do Rio, que nada mais é do que um bairro planejado. E como a gente sempre traz novidades para vocês, essa é mais uma. Obrigada, Diogo, por ter aceito o nosso convite e estar nos recebendo aqui na sua casa, praticamente. Maravilha, não, obrigado. Eu que agradeço o convite, inclusive desse bate-papo. Muito legal trazer você aqui. Você já veio aqui antes, mas é legal agora a gente bater, Sim. Fazer essa conversa aqui já ambientado, falar do produto no lugar onde a gente tem recebido os clientes, onde a gente quer comunicar esse produto para todos aqui de Campo Grande. E aí a gente gostaria que você contasse para quem está nos acompanhando como a gente sabe que o mercado imobiliário da cidade do Rio esse ano, então, principalmente no segundo semestre, está bombando, vamos dizer assim. E vocês estão chegando com com uma proposta desse bairro planejado, que você vai dar os detalhes para a gente. Tem uma maquete aqui lindíssima para poder assim, dar uma noção, né, do que está vindo por aí. E conta, fora a experiência também que ele tem, né, que você vai contar também para a gente aqui no próprio stand. Mas fala como é que é isso. Vocês atuam fortemente na região dos lagos. Conta um pouquinho da história de vocês e por que escolheram o Rio, a cidade do Rio e Campo Grande. A Unico Urbanismo ela nasceu há mais de 10 anos. Ela não tinha esse nome, antes era Viver de Urbanismo. Nossa atuação era bem concentrada na região dos lagos. O início de tudo foi em Rio das Ostras, um município que antes tinha uma propensão econômica muito grande devido a Macaé. O mercado de petróleo lá é bem agitado, né? Teve a sua onda alta antes de 2014, depois uma marolinha e aí ficou aquela sem onda alguma, né? Então, assim, a empresa cresceu na região dos lagos, crescemos ali inicialmente em Rio das Ostras. Em 2018, estudamos o mercado de São Pedro, né, o município que estava crescendo, a gente viu uma oportunidade, lançamos em parceria com a família Yamagata um outro empreendimento, que é o Viver de São Pedro da Aldeia. A fase 1 foi um sucesso. De largada, tivemos 50% de vendas na primeira semana. Que bacana. E liquidamos o resto, acho que em 7 meses, se eu não me engano, foi bem na pandemia. E dali a gente já tinha um plano de fazer a fase 2, né? Estávamos preparados já para isso, mas a gente esperou fazer essa liquidação da fase 1 e entender se o mercado estava vivenciando o que é muito comum no Brasil, né? É ciclo. Sim. Então, assim, era um ciclo, um microciclo de município, ou era uma oportunidade dado a questão de pandemia, né, que isso acelerou muito o processo de pessoas procurarem casas, condomínios, e aí a gente identificou que não, havia uma demanda ainda muito latente no município para o mesmo produto, e a gente tinha ali naturalmente já negociado uma fase, estávamos com o projeto já aprovado, então tudo estava encadeado para lançar. Resolvemos lançar então em 2021 o São Pedro fase 2, e esse foi um sucesso ainda maior, liquidamos mais de 80% em 3 horas e meia. Nossa, então foi um sucesso, case, né? Foi um case, esse foi um case. A gente fez um processo de lançamento diferenciado, tínhamos inovado já internamente com a equipe de atendimento. Acho que isso foi um grande salto de eficiência no processo de venda. E aí foi um sucesso absoluto. E para melhorar ainda mais, fizemos a entrega desse produto, uma coisa que nós nunca fazíamos. É muito comum você, em prédio, fazer um processo de entrega. Sim. Mas em residencial horizontal é mais complexo. Então, montamos um evento, recebemos mais de 1.000 pessoas no evento. E essa entrega foi maravilhosa, as pessoas agradeceram muito. Eu vi pessoalmente pessoas ali realizando o sonho, tangibilizando aquilo que elas estavam antes, né, em processo de construção. E aí, ali foi materializado, né? Materializado o condomínio. Eu vi pais ali conversando com os filhos, falando assim, nossa, ali vai ser a nossa casinha, ali vai ser o seu quarto. Então isso realmente é muito tocante e foi um processo de aprendizado muito bom. A gente viu que isso, de fato, é uma coisa que a gente tem que replicar, né, para todas as suas entregas. E aí, nessa época, nós já pensávamos naturalmente expandir o time, né? Como é uma empresa familiar, é um processo natural, ela começa pequena e ela vai se profissionalizando. A empresa começou a se profissionalizar de forma bem robusta em 2020. Em 2021 e 2022 estávamos já traçando esse processo de como vamos expandir e para onde. E aí, com a consolidação da fase 2, nós resolvemos, inclusive, fazer um rebrand de empresa. Saímos da Viver de Urbanismo, que era a marca antiga, para Unico Urbanismo. E aí, isso foi a pedra que marcou essa mudança de etapa
e dali começamos a buscar novas áreas, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Como Rio, a gente já estava num processo de construção, já haviam conversas e, naturalmente, os sucessos dos empreendimentos em São Pedro, em Rio das Ostras, já tinham reverberado no mercado, começamos a ter algumas sinalizações de investidores, sinalizações de parceiros, e algumas áreas, né? E algumas áreas começaram a se desenvolver mais rapidamente. Uma delas, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, é o Viver de Mato Alto, que é aqui em Campo Grande. Então, o Rio de Janeiro era um processo natural de expansão. Campo Grande veio justamente para dar esse outro marco fundamental na história da empresa, onde a gente sai da região dos lagos, passa para outros lugares, né, outros municípios dentro do estado do Rio de Janeiro, e que em breve a gente também vai conseguir fazer esse movimento para São Paulo. As negociações com áreas estão avançadas. Então, esse é um processo que a gente vem buscando mais fortemente nos últimos 3, 4 anos, sendo de 2 anos para cá, bem consolidado. E aí, como toda incorporadora que trabalha com loteamento residencial, o Land Bank é a pedra fundamental desse passo, né? E é difícil. Então, no início, construir as primeiras relações, ter os intermediadores, ter força de captação e, naturalmente, fazer todo esse processo de estudo, due diligence, negociação, para então ter uma área, isso às vezes demora 3, 4 anos. Mais do que uma gestação, muito mais, né? Você conhece bem isso, porque já conversamos sobre como é que é o futuro, onde é que vocês vão lançar. Então, assim, temos muitas conversas, temos muitas áreas sendo fechadas, mas, óbvio, por questões de contrato e até mesmo para não atrapalhar o próprio lançamento, né, do empreendimento, tem uma questão de sigilo, tem que esperar toda a legalização, tem que passar pelo processo de legislação, a gente sabe que não é fácil. Então, quando a gente fala de loteamentos, a gente fala de grandes extensões de área, não são verticais, que a gente está falando de um pequeno lugar, sim, mais fácil de conter, mas quando fala de grandes áreas, já impacta ambiental, já impacta urbanização de município, e isso naturalmente tem um processo um pouco mais demorado, tanto para fechar com os nossos parceiros de área, mas também com a parte de legislação municipal. Tá, e aí eu queria aproveitar, já que você tocou nesse assunto, para perguntar assim, para quem está nos acompanhando e quer construir a casa, porque assim, o loteamento, né, vamos dizer assim, o terreno, vocês, não é só um loteamento, né, vocês entregam, como a gente está colocando, são praticamente bairros planejados, com mobilidade, com lazer, para que ele possa fazer tudo ali, né, e com segurança também. E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, por exemplo, os cuidados, o que vocês fizeram, né, em Cabo Frio, Rio das Ostras, né, que assim é o sucesso, vamos dizer assim, né, o toque do sucesso, e que estão trazendo para Campo Grande, e os cuidados para quem quer comprar, porque como você falou, são áreas grandes, assim, tomar cuidado na hora de chegar e escolher assim, eu gostei, eu vou comprar esse lote, porque ele tem que estar regularizado. Eu queria aproveitar você aqui também para dar essa orientação. Claro que no programa a gente não vai conseguir sanar todas as dúvidas, mas pelo menos as básicas, para que a pessoa possa fazer um bom negócio e realmente seu sonho, né, realizado, e não um pesadelo, né? Porque isso não acontece hoje quando a pessoa não toma determinado cuidado, infelizmente, no mercado imobiliário. Sim, é claro. Bom, produto para ser bom, né, isso a gente coloca como uma importância vital desde o início, né? Então, assim, o produto ele começa quando você está procurando a própria área de implantação. Para você configurar um bom produto para o cliente final, e aí, naturalmente, quando o produto é bom para o cliente final, os investidores também são atraídos. Que aí acaba é uma consequência natural. Então, o foco de um incorporador tem que ser o produto. E o começo disso tudo é entender a demanda. Então, o Brasil ele é movido a ciclos, né? E o mercado imobiliário ele também vai nesses embrólios, né? De ciclo econômico ou ciclo próprio mercado imobiliário, dado que tem sobreoferta. O bom produto, então, começa onde você vai procurar a necessidade que aquele local precisa. E aí, quando você está analisando a área e você identifica que aquela população está demandando um determinado produto, e desse produto ela está demandando determinados equipamentos, é aí que você começa, naturalmente, a entender o cliente para entregar um bom produto. Essa fase de pesquisa, para a gente, eu acho que é o principal, tá? É ali que a gente foca bastante energia. Esse processo de crescimento, inclusive, tem sido bastante rígido em entender bem a demanda local para conseguir pegar e pescar ali e falar assim, olha, o que o cliente está querendo?
Porque vocês vão no detalhe, né? Não é só residencial. Tem que ter piscina, né? Não adianta eu lotar um produto de equipamentos, mas aqueles equipamentos não são de acordo com aquela microdemanda ali. Exatamente. Então eu tenho assim, como é que é a população? Eu vou na região serrana, eu vou na região litorânea, são comportamentos distantes. Então assim, eu vou colocar aqui piscina, mas a piscina na serra talvez ela não seja tão demandada. De repente lá um equipamento de sauna pode ter mais força do que um outro equipamento de sauna na região litorânea. Então assim, é um exemplo bem prático para a gente poder identificar, mas é exatamente nisso. Então a gente identifica naturalmente quais são os melhores lugares para implantar, quais são as vias de acesso que naturalmente vão fazer aquela urbanização ser organizada, que ali ele vai ter acesso não só aos serviços essenciais, mas todos os equipamentos que estão do entorno conurbado com o próprio empreendimento. E no empreendimento a gente entra nesse ritmo de customização. O que esse local demanda de produto? O que nós devemos colocar de equipamento nesse produto? Como que o nosso cliente se comporta nessa região? Aí a gente consegue acertar mais, tá? Então hoje o nosso foco tem sido bastante em pesquisa para entender e entregar um produto que seja bom para aquela região e para aquela pessoa que está comprando. Então são soluções diferentes e a gente entendendo isso fica mais fácil. E não é só em mercado, porque mercado é sobre oferta ou não. Sim. Então assim, a gente olha naturalmente a oferta para dar viabilidade. Mas o que importa é qual é o produto e como esse produto vai se comportar. E se ele se encaixa naquela determinada região, né? Assim, porque assim, a gente também vê, vamos dizer assim, tem muito curioso, como em todo mercado, enfim. E aí a gente escuta, né? Enfim, aquele empreendimento micou, né? Sim. Porque aí a gente vai pesquisar a fundo, né? Vai buscar, não teve a pesquisa, a pessoa, o mercado tá bombando, a gente vai lançar ali. Não é bem assim, né? Você está trabalhando com, como você disse, é uma coisa, é um bem que demora para uma pessoa, às vezes é o primeiro, é o único que ele vai ter na vida, né? Pela média que a gente tem aí aqui no Brasil. Sim. É um bem caro, independente se está já pronto, ele vai construir, mas ele está comprando uma área para construir a casa dele. Então, assim, são esses cuidados, esse olhar que através de pesquisa faz toda a diferença, né? Tanto para o incorporador e para aquela pessoa que está em busca, querendo comprar, porque também ele comprar uma coisa que não vai valorizar, porque até o lote também atrai o investidor, como você colocou, né? Sim, sim. Que aí ele compra no início e depois, quando tiver tudo pronto, ele vai ali vender já tendo aí um lucro. Exato. Não, que muita aplicação não dá, né? A primeira intenção é comprar o imóvel para morar, mas é sempre bom valorar o seu patrimônio. Então, isso aí é uma busca para todo mundo, né? Exatamente. Agora, como é que fica essa questão, assim, da legalização, desse cuidado? Porque a gente sabe que tem muitas áreas, né? Principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, que as áreas são posse, uma série de coisas, né? E eu queria que você contasse para a gente como é o olhar que a pessoa que está buscando, né, construir a sua própria casa ou para investir também, qual o cuidado que ele tem que ter. Só que eu queria que você falasse isso no próximo bloco, porque eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente já volta, tá bom? Combinado. Fique aí, até já. Até daqui a pouco. Olá, e voltamos com o Diogo, que vai agora contar para a gente como quem está buscando um empreendimento desse porte para comprar, que é um loteamento, os cuidados que é preciso ter. Conta para a gente, Diogo. Bom, vamos lá. Antes de falar dos cuidados, vamos falar assim, do que a gente deseja. Isso. Né? Então, assim, quando vamos comprar um imóvel, acho que assim, tem duas vertentes muito claras na cabeça de todos, né? Então, assim, estou comprando para uso, estou comprando para morar, então, naturalmente, ali eu vou ter que avaliar. Isso me atende em termos de qualidade de vida, se está próximo do meu trabalho, se tem o espaço que eu preciso, seja para mim, seja para minha família, tem a segurança. Então, esse é um ponto que a gente vai conectar em breve. Então, esse para mim é o principal, é a tua escolha de moradia. Sim. Segundo dado que eu vou escolher para morar, eu também posso usufruir de uma valoração de patrimônio, ou seja, vou comprar e vou ter um retorno sobre esse investimento. Afinal, a gente constrói patrimônio para nós mesmos, para a nossa família. Isso é uma preocupação do brasileiro. Inclusive, o imóvel é um investimento forte, né? Culturalmente, a gente entende, né? E, de fato, ele é um investimento forte. É lógico, dependendo ali desse aspecto que é aonde que eu estou comprando para saber se vai valorar ou não. Então, vou trazer aqui um exemplo que é o nosso produto que vamos lançar agora, dia 30 de novembro, que é o Viver de Mato Alto.
não é somente um bom produto. Então, assim, a pessoa já passou, já escolheu e falou assim, olha, o Viverde é incrível. Tem tudo que eu procuro, tem o lazer completo, meus filhos, ou eu mesmo vou poder praticar esporte. Há poucos minutos ali, ou segundos andando da minha casa até o centro de lazer, que é um clube que está bem na região central do empreendimento. Isso já me abastece ali naturalmente do meu desejo de contato com a natureza, dado que o projeto paisagístico é uma coisa incrível. Trabalho inclusive com a vegetação nativa da região. Então assim, eu já tenho contato com a natureza só de fazer o caminhar até essa área de lazer. Lá eu pratico esporte, pratiquei o esporte, tenho ali minha qualidade de vida, volto próximo ao trabalho, então tenho naturalmente ali facilidade de locomoção. Isso é o meu ponto de escolha de melhor produto. Segundo, será que vai ser o melhor investimento, dado que eu vou escolher, vai ser a melhor escolha em termos de patrimônio? Aí eu vou dar aqui algumas dicas. Primeiro, você comparar um residencial horizontal, né, que aí você compra lote, uma casa pronta e um apartamento pronto. Aonde você tem um salto de ganho? É justamente quando você constrói, porque ali você colocou o valor. Sim. E aí sim você consegue ter um retorno maior. Então, se eu vou lá, comprei um lote de, vou dar um exemplo, 200 mil, fiz uma casa, mais 500 mil, tenho 700 mil. Eu consigo depois vender essa casa por 1,5 milhão, 1,3 milhões, dependendo da região, 1 milhão, 1 milhão. Se eu fizer a conta desse valor da venda versus o que eu investi, o retorno é expressivo. Quando você vai para um lançamento de uma casa pronta, né, ou um apartamento pronto, né, que a gente está falando, na verdade não pronto, mas em lançamento, na planta, e naturalmente ali você vai ter aquele processo de pagamento, o metro quadrado oferecido já é, na verdade, de um pronto. Então você não tem muito salto. Vai depender muito da perspectiva de, é uma área em grande valorização? Então, por exemplo, aqui no Viver de Moto Alto, além desse salto da construção do valor, dado que você vai poder comprar um lote, construir sua casa, sim, tem um esforço, naturalmente, isso se repete, isso reverbera investimento, você tem a questão da expansão imobiliária local. Então, assim, hoje esse projeto ele está numa região que é o último grande vazio de toda essa macro-região de Campo Grande e Guaratiba. E o nosso parceiro local ele está com um projeto imobiliário que começa conosco aqui com esse produto, mas depois ele é um mundo de coisas, tanto para comercial como para residencial. Então, assim, qual é o prognóstico de crescimento da região? Enorme. Então, assim, esse produto ele é só mais um marco fundamental do crescimento dessa região. Então, ali já mostra que tem muito potencial de investimento, que vai crescer, então você aí tem mais uma vertente, fala assim, cara, ali eu tenho um grande potencial de investimento para ter um retorno futuro. Então, são essas nuances que, naturalmente, tem que o cliente, né, que está fazendo a avaliação de qual imóvel comprar, ele tem que considerar. Que aí ele acerta tanto para a escolha dele pessoal, né, assim, eu vou ter um equilíbrio de vida, como também eu tenho uma construção de patrimônio e segura. E entrando naquele aspecto, legalização. Porque é um aspecto muito importante também, né? Legalização é fundamental, ainda mais quando a gente fala de regiões como a Zona Oeste e grandes loteamentos, né? Então, assim, nosso processo de regularização é igual ao de todos. Tá? A diferença é que quando a gente trabalha áreas muito extensas, isso vai demandar uma série de licenças, uma série de estudos, então esse processo ele é muito longo. Isso pode tomar 2 anos na empresa, por exemplo, o Projeto Agual, ele está com 2 anos no processo de estar regular. 100% documentado, 100% regular. Isso é o trabalho que a gente tem que fazer, é o mínimo que a gente tem que fazer, mas isso toma um tempo e isso tem que se levar em consideração pelo cliente, porque senão ele vai acabar comprando algo que até poderia ter uma chance de investimento com um retorno atrativo, mas chega lá na frente, eu não tenho segurança para fazer a execução futura. Exatamente. Então eu tenho, mas não tenho. Então você vai estar irregular e teu patrimônio corre risco. Então, assim, a dica também é prestar muita atenção, né, na legalização, que, né, tem que estar tudo legalizado certinho, até para ele ter um ganho realmente real. Sim. E até para a construção da própria unidade dele, se ele for buscar, vamos dizer assim, um financiamento para construir a casa, construção. Exato. Não é isso? Isso também faz toda a diferença. Com certeza. Sem isso, não consegue fazer o financiamento. Então, é bom, né, quem está nos acompanhando, né, prestar atenção, por isso que é bom esse bate-papo, a gente trazer, né, esses bastidores que faz toda a diferença. E aí, conta pra gente, assim, e o lazer, né, porque a gente sabe que na pandemia, como você colocou no primeiro bloco, todo mundo quis buscar áreas, né, foi uma procura muito grande para a região serrana, uma procura para condomínios que tinham bastante área verde, e vocês, assim, estão trazendo uma proposta que é um refúgio
praticamente, mas que está pertinho, conectado a todo, vamos dizer assim, o burburinho, né, aqui da região de Campo Grande. A gente está aqui, a loja de vocês é aqui no Parque Shopping, ou seja, tem shopping, um shopping, né, que é da Multiplan também. Sim. Então, assim, como é que é esse contexto? Porque se ele quiser, ele não precisa nem sair de casa no final de semana, porque o clube está ali. E para trabalho também é muito próximo. Sim. Bem conectado com o que a gente falou antes, né? Sim. Entendendo a necessidade do cliente, a gente consegue customizar. É uma tendência natural, acho que do própria evolução acho que das pessoas, né, que elas começam naturalmente no imóvel onde não atende a todas as expectativas, e conforme ela vai evoluindo profissionalmente, aumentando essa capacidade de investimento, ela vai tendo uma ascensão na qualidade de vida, tanto moradia como nos outros aspectos. E quando vai para moradia, o que a gente vê, e é muito comum, são pessoas saindo de apartamentos. Por quê? Porque elas têm poucas opções de lazer, às vezes tem uma opção de lazer no prédio, mas é limitada, e ela sente a necessidade de espaço, de ter contato com a natureza, de ter mais céu aberto. E aí isso é uma constante. Então as pessoas que acabam migrando para esses condomínios, né, de casas onde tem loteamento, naturalmente vai poder desenvolver o seu próprio projeto, elas estão buscando esse tipo de ascensão na qualidade de vida. Então elas buscam ali sair de um apartamento ou de uma casa menor, buscam uma casa maior, e aí elas aproveitam todo esse conjunto, onde elas vão ter a segurança, vão ter o lazer, vão ter o contato com a natureza e, naturalmente, mais espaço para poder ali crescer a sua família. Isso é uma tendência. É um resgate, né? Assim, é um resgate. Se a gente falar do passado, aquela questão, eu moro numa casa, tenho um quintal, Sim. Meus filhos brincam, tem uma praça perto. O que a gente está fazendo é basicamente pegar aquele histórico, trazer para hoje, lógico que embalado hoje em todas as necessidades mais atuais, mas a vida moderna. Poder brincar na rua, Sim. Poder ficar tranquilo, seu filho foi num clube, está fazendo amizade, então vira toda aquela tribo. Sair um pouquinho da tela, né? Das telas, né? Faz toda a diferença, certeza. Né? E acabei te cortando, e tudo isso, assim, nessa forma que eu queria que você falasse também, abordasse, quando a pessoa compra, né, um lote num condomínio, porque assim, tem lotes que não são no condomínio de vocês, tem toda essa preocupação, né, como a gente acabou de falar, assim, é um refúgio. E isso é muito caro, até para quem está nos acompanhando, né, assim, como é feito, né, isso, porque as pessoas podem achar assim, mas eu não tenho condição, é muito caro, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque não é bem assim, né? Não, não é. Desmistificar isso. Exatamente. Vamos lá. Bom, é natural. Hoje, na Único, nós temos 2 produtos, né? Um produto ainda está em desenvolvimento, mas o que eu posso falar? Eu tenho um produto que se chama Civ Verde. Esse produto ele atende a médio e alto padrão. Tá. Então, é óbvio que se a pessoa hoje ela está num poder econômico mais restrito, quando ela avalia um produto Viverde, ela pode ali naquela região falar assim, olha, esse produto está um pouco acima. Tá? Então, temos que avaliar também qual produto para qual cliente. Então, se eu avaliar o produto Viverde, eu vou ter uma faixa que está relacionado, naturalmente, sempre respeitando a característica de cada local, porque Sim. O valor da área muda. Então, uma área em Campo Grande é um valor, uma área na Barra é outro. Na Zona Sul é outra. Na Zona Sul chega a ser estratosférico. É verdade. Então, assim, cada metro quadrado lá está valendo ouro. Aliás, vale muito mais do que ouro. Né? Então, assim, esse acho que é o principal fator para a gente diferenciar. Tá? Então, dentro do produto, respeitando a sua classe, né, respeitando para quem ele se destina, você tem a chance, sim, de fazer essa entrada no imóvel de loteamento, ou no caso ali qualquer outra incorporação que respeitando essa regra, e você tem a facilidade do financiamento, tá? Lógico que você fazer a compra de imóveis, às vezes à vista, é uma coisa que é muito difícil. A maioria das pessoas sempre vão comprar financiado. Optam pelo financiamento. E elas vão construindo o valor, naturalmente a própria valoração do patrimônio imobiliário acaba ajudando a compensar aquilo que você pagou em juros, tá? E é muito comum, então, pessoas que estão migrando de um apartamento, elas darem entrada no loteamento, fazem ali o pagamento de uma grande parte, depois iniciam a construção e tem a construção de uma casa que é bela, que naturalmente ela faz ali uma migração, faz uma quitação do seu imóvel antigo e ela acaba mudando de patamar sem ter um descasamento muito grande. Em relação ao poder de compra.
tá? Então, geralmente, esse é o comportamento que eu mais vejo acontecer com os nossos clientes, tá? Então, essa migração parece bruta quando você avalia, mas ela é suave. Entendi. Então, todo o processo ele é construído mais gradativamente, não é uma mudança abrupta, tá? E a facilidade de financiamento que a gente oferece, principalmente o loteamento, ela propicia muito isso. Então, muita gente, inclusive, começa a financiar conosco, dado que a gente tem aprovação de crédito mais facilitada, o banco é muito mais burocrático, exige um monte de coisa. A gente tem ali um processo interno bem otimizado, então entra no processo de financiamento. Quando geralmente ocorre a entrega do produto ao pós-obra, as pessoas já estão ali prontas para engatilhar com outro financiamento de casa, começa a construir. E a gente vê como foi, por exemplo, São Pedro I, que 2 anos depois a gente tinha 60% do empreendimento já com casa em construção. Que bacana. Então, assim, super populado. Aquilo para mim foi incrível. E eu acho que essa é a tendência dos produtos que a gente tem colocado para entregar. Que vocês conseguem fazer, vamos dizer assim, esse casamento, né? Para que tudo se ajuste. Agora, como é que é, assim, são várias curiosidades, por exemplo, existe, assim, uma determinação, um documento, uma convenção sobre a fachada, para que as fachadas sejam parecidas ou não? Como é que é feito isso? Tá. Todo empreendimento que a gente entrega é muito importante, até para a continuidade dessa comunidade que vai ser construída lá. O incorporador, pelo menos nós temos essa responsabilidade, assumimos essa responsabilidade. A gente se importa com a consolidação da comunidade que vai ser instalada naquele empreendimento e para isso a gente já deixa regras pré-setadas. Lógico que são regras que vão dar um acordo visual básico para todos. Então, afastamento lateral, afastamento frontal, não pode ter muro. Isso ajuda a ter uma percepção de alto valor, dependendo do empreendimento, até mesmo de propiciando essa comunicação da comunidade em si, que mora nesse empreendimento. Então, isso para a gente é muito importante. Isso vai chegar ao ponto de restringir a cor? Não. Restringe, eu posso botar minha janela grande, pequena, com vidro sem vidro? Não, a gente não entra nesse detalhe. Sim. São regras básicas que vão ajudar naturalmente ali, até facilitar a aprovação de projeto, e depois você ter um condomínio bem estabelecido, com um bom padrão visual. E a valorização, e também a valorização, isso acaba né? Em valorização. Porque, imagina também cada um botar de uma forma e casa perde geminada, bota a casa para um lado, para o outro, bota 2 casas, 3 andares. Pois perde todo o sentido, né? E como é que fica o lazer? Porque tem um clube. Essa é a proposta? É isso. A proposta sempre é ter um clube, tá? Precisa ter um centro de lazer em todo o empreendimento. Isso eu acho que é padrão em todo o condomínio. A diferença está na escolha dos equipamentos e, naturalmente, ali na extensão desse equipamento. Se o empreendimento é grande, como, por exemplo, o Viver de Malto Alto, ele é o maior que nós já lançamos, o equipamento ele também comporta essa dimensão. Então, ele é bem localizado, está bem central, isso justamente para ter aquela equidistância de todas as casas que se implantarão. E também a questão de comportar várias atividades, que a gente vai ter diferentes perfis ali para todos eles, para todos que possam usar, não ficar naturalmente superlotado, e ali atender a todas as demandas, seja público adulto, seja público infantil e até a melhor idade também. Dois, né? Porque os pais também querem ter o seu momento de prazer, tem um momento para a criança brincar ali, eles ficam tranquilos aqui do lado. Sim. A gente sempre pensa nesse dinamismo e é basicamente isso que a gente tem implantado em todos os empreendimentos. O que vai mudar é a customização. Tá, e agora vamos para a parte do condomínio, já que quando a gente também fala clube, até para desmistificar, né, o valor condominial. Como é que fica o condomínio, né? A cota condominial? Você já tem uma previsão, um estudo? Sim. Todo o condomínio, antes de nós entregarmos, a gente já tem um estudo de quanto aquilo ali vai custar para os moradores, tá? Então a gente já manda uma previsão orçamentária, a gente ajuda naturalmente na eleição de um síndico. Da própria implantação, né? Da própria implantação. E parece que não, mas há sim uma ciência para você garantir que tem ali todo aquele custeio de uma maneira mais otimizada. Então a gente já prepara, e aí naturalmente os projetistas já fazem isso, para justamente a gente ter esse tipo de benefício, onde o custo do condomínio fica relativamente baixo. E eu falo relativamente baixo porque preço, né, e valor é muito variável, mas assim, quando eu comparo com prédios, é uma diferença absurda. Então, em Rio das Ostras, por exemplo, eu vejo lá condomínios até algumas vezes parecendo Zona Sul,
onde vem 2.000, 1.500, 2.500 um condomínio, e a pessoa quando muda para o condomínio de casas, né, que é o residencial que nós entregamos, R$500. E ele tem segurança, lazer, tudo funcionando. E muitas das vezes isso é chocante. E fala assim, cara, como é que eu moro num prédio que quase não tem nada e eu pago 3 vezes mais do que o condomínio que tem aqui? Então, assim, há esse até meio que um espanto. Muitas das vezes, por exemplo, Mato Alto, que é o Vivejo Mato Alto, nós temos um condomínio estimado de R$200. Assim, isso, quando as pessoas pensam, cara, condomínio, isso vai ser uma fortuna para comprar. Aí você vai lá e fala, não é uma fortuna. Mas vai ser difícil comprar. Não, tem um financiamento. Mas o condomínio é barato. Então, assim, isso cabe no bolso. Vai quebrando as objeções, são naturais, que quando a gente olha e fala, esse produto é muito lindo, vai ser caro, difícil de pagar, vai ser caro para manter, e depois a gente fala, não é nada disso. Tá aqui. E você tem evidência, a pessoa fica naturalmente mais calma e aí ela vai no processo. Então, a gente já chegou ao finalzinho do nosso programa, mas eu queria te perguntar uma última coisa. Por exemplo, vocês estão em lançamento, vamos dizer assim, né, na fase de lançamento. E quanto tempo para entregar, quem vai comprar no lançamento, quanto tempo ele vai poder começar a construir e receber, né, o clube, é isso? Isso. Vamos lá. Padrão nosso são 24 meses. Tá? Isso é o que a gente coloca em obras de produto Viverde. Produto que nós vamos lançar ainda a par, que talvez a gente consiga fazer em 18. Mas o que a gente busca é 2 anos no máximo fazer a entrega. Pode ser antes, mas a gente comunica para o cliente que são 24 meses para não ter uma quebra de expectativa. Sim. Se nós conseguirmos fazer a obra, tudo correr bem, porque às vezes condição climática acaba com uma obra. Ninguém imaginou que a gente fosse ter uma pandemia, né? Mudou tudo. Pandemia, enchente, chuvas constantes, enfim, tem várias nuances, inclusive outras intempéries da própria urbanização. Então, assim, dado que a gente tem ali riscos, já colocamos 24 meses com margem máxima. Se conseguirmos, vai, antecipa, e aí é bom para todo mundo. Sim, que aí ele fica também para ele poder se programar, né, ao longo desse período e saber se vier antes, melhor ainda, né? E a gente vai fazendo acompanhamento de obra e sinalizando sempre o cliente. Está mais avançado ou não está avançado, comunicação sempre ativa. Por quê? Uma vez que a gente conclui, tem o Habite. Do Habite, naturalmente dali, o morador ele já vai poder fazer a entrada no seu projeto, construir a casa. Sim. Então é importante manter essa comunicação sempre com o cliente para que ele possa se planejar e naturalmente ali construir o sonho dele ou o investimento dele, dado que ele também pode ser a rentabilidade. E o Habite é aquele documento dado pela prefeitura, né, dizendo que o empreendimento está apto para ser habitado, não é isso? Isso aí. Bom, gente, a gente chegou ao final do nosso programa. Quero agradecer, Diogo, por você ter aceito o convite e nos trazido aqui para conhecer, né, dessa forma agora já o stand de uma outra forma, com essa maquete lindíssima. Muito sucesso, que você possa voltar mais vezes para contar para a gente aí, você já deu um spoiler falando de São Paulo e Minas, para contar esses detalhes e outras cidades aqui no Rio também, ou bairros que vocês irão entrar, não é isso? Com certeza, pode escrever aí, que a gente vai ter vários desses podcasts aqui. Olha aí. Fazer várias conversas dessas sobre todos os produtos que a gente vai lançar futuramente. Se tudo der certo, vai ser sucesso para mim, para você e para todos nós. Obrigada. Obrigado pelo convite. Imagina. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.